Nessa oportunidade, nós vamos falar sobre o dia em que eu queimei a Bíblia de uma satanista, entre aspas. Pois bem, esse dia foi até um dia bastante turbulento para mim, eu diria não só o dia, mas até mesmo o ano e a época que eu estava vivendo. Deixe seu like se porventura deixe do canal se inscreva. E eu fiquei por 4 anos no sistema religioso, né? 2005 a 2009. Precisamente em janeiro de 2009 eu rompo com a instituição religiosa. E eu rompi não foi necessariamente porque fiz alguma coisa errada na religião ou que tinha feito algo que viesse então a própria me expulsar. Mas eu estava já um pouco revoltoso, vamos dizer assim, com uma certa revolta, por conta de algumas incongruências, incoerências bíblicas da religião e por alguns conflitos até mesmo pessoais. E aquele momento não era muito bom para mim estar dentro de religião, também por uma série de outros fatores e até algumas pessoas mesmo que realmente me traziam certo, eu ia dizer asco, né? Mas essa expressão é até muito forte, mas uma certa, vamos dizer assim, repugnância, ou seja, vontade de ficar isolada, à parte dessas pessoas. E eu fiz algo que é complicado e que é perverso, que é misturar a religião com Deus. E eu acabei associando a minha revolta com a religião a Deus, ou seja, então está acontecendo o que está acontecendo comigo e é culpa da religião. A religião não me tratou muito bem como eu pensava ou queria. E isso é culpa de Deus, então eu vou tentar eliminar Deus. Vou dar uma de Nietzsche, né? Dizer que Deus não existe, tudo é possível fazer. E a minha Bíblia em questão já estava um pouco extraviada, porque eu andava muito com a Bíblia, eu era daqueles crentes pentecostais mesmo fervorosos, de ir para a igreja com Bíblia na mão, passar nas ruas, né, quando membro, depois quando obreiro de paletó, fazia um trajeto de 1,5 km, 2 km até a igreja, tá? Era bem a caráter mesmo pentecostal e cristão. Então, essa Bíblia se extraviou por conta de eu carregar bastante ela nos meus braços e um dia eu peguei um temporal e ela acabou se rasurando. Ainda mais. Mesmo assim, eu fui até o final. E aí, eu já tinha visto que ela já estava um pouco rasurada, já pensei, ou pensava na época, quando estava da própria instituição, que deveria queimá-la, porque queimar quando a Bíblia está rasurada, para muitos que acham que é pecado, meu Deus, está ofendendo a Deus, não é. Por exemplo, eu tenho uma Bíblia aqui, ó, essa aqui está bastante rasurada, você vê, ó, as páginas já estão rasgadas, é por conta do tempo. Isso aqui é da época dos anos 80 ou dos anos 90, então é óbvio que vai estar rasurada, e está rasurada, o que deve fazer a não ser queimá-la, né? E pior é deixar por aí jogado, os outros pegar e fazer qualquer outra coisa que não seja certo e que venha mesmo escandalizar até a própria obra, a palavra, etc. Então, mais vale queimar. Inclusive, essa Bíblia aqui não é minha, é da minha falecida avó. Então, eu fiz essa prática já pensando nisso que eu pensava na religião e não queimei. No entanto, claro que eu já joguei a minha revolta por cima e quis queimar a Bíblia pensando o seguinte: agora isso não vai me trazer mais nenhuma lembrança, isso não vai me trazer mais aquelas lembranças negativas. Eu vou estar liberto de uma vez por todas dessa religião, disso, de cristianismo, de Cristo, etc. Mas isso, obviamente, que não funciona, principalmente no caso de quem se converte de verdade, que leu a Bíblia, porque a Bíblia estava toda na minha mente, na minha alma, gravada no meu coração aqui, simbolicamente, porque eu fazia assim um processo de memorização dos versículos, em vários deles gravados, então não tinha como fugir, podia queimar a Bíblia, mas estava em mim, eu era conhecedor e pronto. Então, mas eu queimei a Bíblia com um pouco de revolta. Não foi só pela desculpa que ela estava rasurada.
Aí em 2009, 2010 foi, eu não me lembro exatamente o ano. Eu me recordo que eu saí em 2009, estava bastante assim revoltoso com religião, não queria saber mais mesmo, e até não queria saber de Deus, essa é a grande realidade, porque confundi, como já disse, Deus e religião. E a partir de queimar a Bíblia, e eu fiquei assim, num limbo, vamos dizer, sem querer igreja, sem querer Deus, sem querer nada. E em 2012 eu acabo então, voltando de alguma maneira aos poucos, né, pensar em Deus, e orar, e ler Bíblia, e voltando aos poucos, e começar a fazer a dissociação, a diferenciação, dissociar, né, Deus de religião. E é isso que muitas vezes não fazem, perdem a sua própria salvação, ou perdem o norte, a visão. Porque muitos se ofendem por conta da religião, muitos ficam de fato revoltosos porque vê coisas erradas da religião, aí sai, acham que não existe Deus porque o pastor deu um péssimo exemplo, porque as pessoas que estavam naquela congregação não lhe trataram bem, então que Deus não existe, porque a religião engana, porque o pastor é ladrão, é adúltero, é isso e aquilo. Então, e isso até é um meio que o diabo trabalha, para nos tirar da presença de Deus, de crer nele, e de fato andar conforme Deus quer. Então, por isso você deve fazer a diferença de religião dos homens para ter fé em Deus ou de Deus. Coisa essa que, por falta, talvez um pouco mais de conhecimento e já deixando o inimigo me persuadir, eu não tinha. Quando, em 2009, eu saio do sistema religioso, eu achava que Deus e sistema religioso, religião é a mesma coisa. E depois eu percebi que não era. Então, por isso, quando eu chego a queimar a Bíblia, é exatamente nesse sentido. E por isso que a gente tem que analisar cada caso, porque Deus há de perdoar, né, aqueles que cometem até isso. Agora, nós sabemos que tem gente que são satanistas mesmo, que tem prazer em queimar Bíblias, em acabar com tudo aquilo que remete ao cristianismo, a Cristo. Isso já é um outro lado perverso. Ainda, claro que cabe perdão se ele se arrepender, não blasfemar contra o Espírito Santo, porque Deus é misericordioso. E Jesus mesmo disse que pode falar contra Deus, contra ele, o único que não pode falar é do Espírito Santo, por esse não tem perdão, né? Porque para esse não tem perdão. Para quem comete, melhor dizendo, esse pecado, não tem perdão. Pois então, referente à Bíblia do ter queimado, foi um pouco da revolta. Depois eu percebi que tem vida com Deus fora da religião. Tem vida com Deus fora daquele sistema da religião dos homens, porque também servir a Deus é uma religião, mas é a religião certa, que é a religião que te faz abster da corrupção desse mundo, visitar os órfãos e as viúvas, e não falar coisas vãs, né? Ou coisas más, porque é assim que São Tiago descreve, quando ele chega a dizer que se você se diz religioso, mas não refreia a sua língua, a sua religião é o quê? Vã. Tá. Então temos aí 4 características, ou 4 pontos. Você não falar ou refrear a sua língua, né? Ser moderado, equilibrado, você abster da corrupção desse mundo, das coisas que são erradas, equivocadas, aí entra tudo, né? Entra roubo, entra matar as pessoas, entra se prostituir, entra tudo. E visitar, ou seja, fazer caridade, o órfão e a viúva. Pois bem, e eu estou passando esse relato pessoal referente ao queimar a Bíblia, né? Que muitos podem olhar assim e se escandalizar, meu Deus, como o Bruno pode ter feito isso, ou foi perverso, ou foi de fato satânico queimar a Bíblia. Inclusive, a pessoa que viu eu queimando a Bíblia era até minha mãe, ficou assim, enraivecida comigo e achou que eu tinha feito algo terrível, que pequei contra os servos e agora não tem mais salvação, já era, né? Mas como eu estava falando, as pessoas estão chegando agora, ó, uma Bíblia dessa rasurada assim, isso aqui eu guardo de recordação porque, como eu disse no início, é da minha avó, já é falecida. Mas poderia queimar, não tem problema. Mas vale queimar do que deixar na mão dos outros aí para fazer coisa. Agora, o pior é você queimar com um motivo mesmo, não querer saber do que está escrito aqui e de querer ofender Deus. Que até isso eu confesso que naquele momento eu fiz. Mas o que ocorre? A problemática da religião. Quantas pessoas que estavam na mesma situação que eu ou ainda se encontram nessa situação? Que acham que o que a religião ensina é Deus. E assim sendo, então Deus não existe, ou Deus não presta, ou Deus é carrasco, ou Deus não quer saber de mim, eu não quero saber desse Deus. Eu vou criar um para mim. Ou eu vou ser Deus,
ou eu vou seguir meu caminho no mundo do ateísmo. É isso que ocorre. E por isso que Jesus disse que ai daqueles que veem o escândalo, ou por quem vêm os escândalos. Porque esses é que matam almas. E são homicidas. Que dão esses maus exemplos, servem de pedra de tropeço e tal. Né? Porque tem muitas pessoas que estão afastadas das igrejas, congregações, religiões, estão afastadas de Deus, porque ainda fazem essa alusão de religião e Deus. Né? Por conta dos cantos. Agora, aqueles que ainda têm uma visão mais diferente, que sabe separar o joio do trigo, o óleo da água, aí a coisa melhora. Né? Agora, claro que Deus vai ter misericórdia daqueles que sempre foram tementes a Ele, que prezaram a sinceridade, a conversão de fato, como eu prezei no início, né? Não querendo me gabar, mas foi. Então, por isso que a Bíblia diz aquele que é seu, né, Deus preserva. Que Deus jamais vai lançar fora aqueles que chegam a Ele, lançar de mãos vazias. Que Deus vai cuidar daqueles que ninguém pode tocar. Então, eu não sou favorável, claro, àquela crença que uma vez salvo para sempre salvo, né? Das reformadas aí, e que é a predestinação, né? Eu não sou favorável a isso. Mas eu entendo sim que Deus, porque Ele tem vontade de salvar todo mundo, Ele repreende e castiga todo aquele que Ele ama, Ele vai dar sim uma nova oportunidade, uma nova chance para aquele que se desesperou com religião, se decepcionou, se revoltou, confundiu ele com a religião, com um homem, com a cúpula, diretoria de uma instituição, e agora não quer mais saber mais nada, para que essa pessoa venha ter a luz do Evangelho, venha entender a verdade, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, não é homem, não é placa de denominação, porque nada disso salva, né? Pode até fazer parte no sentido de adoração, no entanto não salva, e é isso que Deus trabalha, o Espírito de Deus trabalha. Porque, na realidade, a minha mãe até falou naquele momento, outras pessoas até falaram naquele momento, a voz deles, as palavras deles não me convenceram, que quem me convenceu mais tarde a me voltar a Deus, porque eu estava confundindo religião com Deus e estava um pouco separado, isso foi um período de 2 a 3 anos, 2009 a 2012, por aí, foi o Espírito de Deus, porque ele, a Bíblia diz que o Espírito convence o homem e a mulher do seu erro e do seu pecado. E por isso que Jesus disse que não é por muito falar que nós vamos sermos ouvidos. Isso serve para o pregador, não adianta estar falando, querer convencer você na marra, ou fazer que nem o catolicismo fez com os índios, né, na época do descobrimento do Brasil, catetizá-los na marra, fazer eles ser católicos na marra, porque isso não procede. Porque o Evangelho é livre e espontânea vontade. E o Espírito de Deus trabalha. E onde a liberdade é o Espírito de Deus. Né? Então, resumindo a história, eu digo que minha Bíblia, o relato pessoal é esse. Tá? E quantas pessoas já não pensaram assim, né, em queimar e destruir tudo aquilo que remete ou faz lembrar de uma vida religiosa que não foi muito bem resolvida, que não foi muito certa, que lhe trouxe ou lhe traga alguma frustração, alguma revolta, porque talvez perdeu muito tempo dentro da religião, seguindo os usos e costumes de um homem, o fardo do homem, ou muita exigência, ou isso ou aquilo. Né? A gente até pode ter essa indignação. Agora, a gente não pode confundir ou deixar o inimigo colocar na nossa mente, assim como o inimigo colocou na minha mente, confundir Deus com religião. Quer dizer, a religião é toda errada, Deus não existe porque a religião é toda errada. Não, Deus está acima de todos os deuses, como diz o Salmo, e está, acho que é o Salmo 97, e está em cima de todos os deuses, está sobre o Deus do homem e o Deus das denominações ditas cristãs, está acima de tudo. E o alvo é Cristo, o autor e o consumador da nossa fé é Jesus Cristo, não é o homem, porque Deus utiliza o homem, mas é Deus que utiliza. Se Deus não utilizar, nada acontece. É o Espírito de Deus que utiliza, assim como utilizou aquela jumentinha, né, para falar com o profeta Balaão, para ele não fazer aquela loucura, porque ele estava sendo induzido por Balaque para proferir a maldição sobre o povo israelita. Então, tudo depende de Deus. Por isso que a gente tem que ter fé tão somente nele, não é?
guardar a palavra do Senhor, escondi, como já dizia o salmista, escondi a tua palavra para não pecar contra ti. É isso que nós devemos fazer. Aí o interessante, como eu já disse, eu já estou encerrando. Eu queimei a Bíblia, mas a palavra de Deus estava no meu coração, estava nas tábuas do meu coração. Ainda que eu não queria cumprir, ainda que eu estava até um pouco cego por conta das trevas do inimigo, porque o inimigo vem, né? Com a opressão, com a revolta, com tudo, para querer destruir de uma vez por toda. A palavra de Deus nos diz o seguinte, que quando a casa está vazia, vem quantos? Vem mais 7 demônios ali dentro, né? Vem mais 7 espíritos para atormentar a pessoa. E a questão não era eu estar desviado da instituição, mas eu estava até mesmo acreditando que Deus não existia. E isso já é uma brecha para o inimigo entrar. Porque daí eu estou vazio, não porque me desvio, eu estou vazio porque não tenho o Espírito de Deus. Porque a gente acaba entristecendo o Espírito de Deus. É o que está escrito em aos Efésios 4:30, que diz o seguinte, que é para nós não entristecer o Espírito de Deus, ao qual nós estamos selados para o grande dia da redenção. O Espírito de Deus tem ciúmes. Não é ciúme doentio patológico, mas é o ciúme no sentido de zelo, de cuidado de nós. E quando a gente faz qualquer coisa que lhe desagrada, ele afasta. E ele se afastando, nós ficamos à mercê de quem? Dos espíritos imundos. Sai o Espírito Santo, vem os espíritos imundos, que também é espírito, mas é espírito perverso. É interessante isso, né? E por isso que é bom a gente dar ouvido à voz do Espírito. Por isso que Jesus falou para as igrejas em Apocalipse, né, para João, na ilha de Patmos, passou as igrejas, que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O quê? As igrejas são para paredes? Não, são os nossos. Porque mesmo que a gente esteja errado, o Espírito está falando de alguma maneira, vem uma vozinha falando, né? Porque se não viesse essa vozinha, eu não tinha me arrependido daquilo que tinha pensado, ou pratiquei e outras coisas mais. Então, que sirva esse relato pessoal para você que está passando, ou passou, ou poderá passar por essa mesma situação, não ter revolta com a religião, não quer saber de mais nada. Olha, você até pode ter essa revolta. Porque tem algumas religiões mesmo, ou tirar um pouco religiões, algumas igrejas, denominações que realmente, e às vezes nem a cúpula toda da igreja, é uma congregação aqui e acolá, que nos decepciona e faz coisas erradas, que, enfim, faz alguma coisa que não é agradável ao evangelho, a Deus e até mesmo a nós. Então, você pode até se decepcionar e se indignar. Agora, você não pode, de fato, desprezar a Deus ou indignar-se com Deus. Porque aí é complicado, né? A criatura contra o Criador, quem que vai sair perdendo nessa? A criatura é óbvio, né? Deus os abençoe, até a próxima. E por isso que a Bíblia diz o seguinte, não deis lugar ao diabo. O diabo é adversário, né? A palavra quer dizer adversário, enganador também quer dizer aquele que anda lá diante de Deus nos apontando, né? O acusador. Por isso que a gente tem que vigiar muito e não deixar ele atacar a nossa mente, porque ele começa pela nossa mente aí, jogando, né? As suas setas malignas. Agora, eu sempre cito quando falo referente a isso, que você pode deixar os pássaros aqui voar sobre a sua cabeça. Então não pode deixar, de maneira alguma, ele fazer um ninho aqui, ter filhotes e tal, né? E assim é com o inimigo. Que também é chamado de passarinheiro, né? Até a próxima. Quando você em Deus deposita sua fé em Deus.